E eu vou trazer aqui, através dessa imagem, como o nosso cérebro aprende. E ele precisa de um elemento muito importante, que é a atenção, que é o tema dessa aula. Como você faz a sua escola bíblica crescer? Crescer em qualidade, em quantidade, atraindo a atenção dos seus alunos, e não só atrair, mas manter essa atenção, porque qual é o resultado que nós queremos, queridos? A aprendizagem. A nossa missão enquanto educadores cristãos é compartilhar conhecimento de forma que ele seja construído pelo outro, e dessa forma as pessoas tenham sua fé, sua base ali bem solidificada para enfrentar os desafios dessa vida até a volta de Cristo. Nessa imagem aí, vocês estão vendo uma representação do como nós aprendemos. O cérebro aí, geralmente isso acontece quando a gente vai dormir à noite. O cérebro ele vai fazendo a seleção daquilo que você viu, ouviu durante o dia todo, o que ele vai reter na memória de longo prazo e aquilo que ele vai jogar para o esquecimento. E assim se comporta também o processo de aprendizagem nas aulas da escola bíblica. Os seus alunos te ouvem ali por 1 hora, 1 hora e meia. Quando ele for dormir, o cérebro vai fazer essa mesma seleção aqui nas catracas. Só que estão vendo que o cérebro está com um papelzinho na mão? Ele está fazendo aqui a seleção com base em critérios. Essas lâmpadas aqui representam a informação chegando pelo nosso cérebro. As informações chegam através dos 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Nós aprendemos, compreendemos o mundo pelos nossos 5 sentidos. E aqui eu já te trago uma estratégia fantástica. Utilize ao máximo os 5 sentidos no momento da sua aula, porque quanto mais sentido ativo estiver no momento da aula, mais a aprendizagem vai gerar. Como assim, Gal, você está falando de aprendizagem? Eu estou falando basicamente na representação dessa imagem. Vocês sabiam que nós não conseguimos guardar 100% de tudo que a gente recebe de informação durante o nosso dia, ou 100% de uma aula? Nós podemos reter de 10 a 95% com base aqui nessa imagem. Na verdade, é uma pirâmide que foi cunhada aí, né, pensada por um teórico que é William Glasser, e ele fez um experimento, né, de forma empírica mesmo, e que ele, com um grupo de alunos, aplicou formatos diferentes de aprendizagem. Primeiro, ele expôs esse grupo a somente ler sobre determinado conteúdo. E depois de algumas semanas, ele expôs esse grupo a uma espécie de avaliação para perceber o quanto aquele grupo tinha retido de conhecimento. Só com o grupo lendo a informação, tendo acesso a uma leitura, 10% eles tiveram de rendimento, de retorno naquela avaliação. Quando a gente tem uma exposição desse grupo, ouvindo sobre aquele conteúdo. Digamos só uma pessoa falando o tempo todo. Depois de algumas semanas, percebeu-se que esse grupo reteve 20% do conhecimento. Quando o grupo foi exposto a observar algo, né, ali sozinho, observando, percebendo sobre, vendo imagem, até 30%. Quando esse grupo pôde assistir alguém falando, usando imagens sobre o conteúdo, até 50%. Aí eu costumo brincar e dizer, você não quer passar uma semana preparando uma aula para o seu aluno reter até 50%. Ninguém quer isso. E aqui eu justifico também o formato da escola bíblica, em que a gente é exposto somente à aula expositiva. É um método de ensino. Qual é a aula expositiva? É o mais comum das escolas bíblicas, desde que eu me entendo por gente. É um professor na frente,
lê a lição ou pede que algum aluno leia e ali ele apresenta o conteúdo para aquele estudante. Até aí, a aprendizagem sempre foi assim, mas só que o que eu estou trazendo aqui para vocês, que a proposta do CONAEB é ampliarmos a nossa mente, o nosso conhecimento, para aprendermos que existe possibilidade de aprender mais. Então, com certeza, você quer preparar uma aula para o seu aluno atingir até 95% de retenção daquele conteúdo, para que quando ele precisar acessar aquela informação, no momento em que ele foi exposto a um momento de aplicação daquele conteúdo de forma prática na sua vida, ele consiga. Porque não adianta só eu saber sobre o nome dos personagens bíblicos, todo o contexto histórico, a geografia bíblica, mas e no momento que eu precisar realmente aplicar aquele conhecimento numa situação, como é que eu vou agir? Como Jesus faria em meu lugar? Quais são os valores, os princípios ali contidos que eu saiba como agir? A escola bíblica é para isso, é conhecimento prático, não é um conhecimento estático, é prático, vivo, dinâmico.